Oséias, capítulo 7. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Versículo 10. A iniquidade dos regentes de Israel levou todo o povo à prática de abominações e descaso para com Deus e sua palavra. Disposto a mudar-lhes a sorte, o Senhor desejava restaurar os filhos do seu povo e trazê-los de volta ao seu aprisco. Contudo, rejeitaram o chamado do Altíssimo e dele fugiram. A negativa partia do princípio de que ninguém havia que invocasse ao Senhor. Ninguém havia que o buscasse ou desejasse estar em sua presença. A situação deles era cômoda e, em meio à apostasia, ocupavam o coração com as efêmeras alegrias deste mundo, enquanto se orgulhavam em fazer parte da nação eleita. No capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus proferiu severas advertências contra os líderes da época, e a primeira delas exemplifica bem a situação de Israel. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ao invés de serem instrumentos de salvação, suas vidas tornaram-se uma barreira, impedindo que muitos conhecessem de fato a Deus. A ostentação e o orgulho tornaram os líderes do povo uma espécie de padrão inalcançável. Colocando-se acima de tudo e de todos, abandonaram a essência da liderança, a humildade, e, tomados de um espírito soberbo, rejeitaram o único mestre. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos se deu em Antioquia, após a dispersão por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Atos capítulo 11, versículo 19. Ali e nas cidades circunvizinhas, o evangelho foi pregado com inteireza de coração, pois a mão do Senhor estava com eles. Atos capítulo 11, versículo 21. Era isso que Deus esperava do antigo Israel, e é isso que Ele espera do seu Israel atual. O Senhor não leva em conta apenas a aparência de santidade, mas em sermos dele em espírito e em verdade. Ele não deseja ouvir os uivos de Esaú, Hebreus capítulo 12, versículo 17, mas o clamor de Jacó, Gênesis capítulo 32, versículo 26, de corações que reconhecem a sua real condição, inteiramente dependentes da graça de Jesus Cristo. Sobre a obra do Espírito Santo na vida dos fiéis servos de Cristo, Ellen White escreveu: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza, e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes de cima. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, à imagem de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 122. A verdade é esta, amados. Diante de Deus não há distinção entre líderes e liderados, a não ser que aqueles possuam uma maior responsabilidade. Somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Mateus capítulo 23, versículo 9. Todos carecemos da mesma graça, da mesma misericórdia e do mesmo mediador, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele mesmo nos deixou exemplo, quando, sendo Senhor, se humilhou à condição de servo. João capítulo 13, versículo 14. Portanto, liderar não é mostrar serviço, mas servir para mostrar Jesus. E isso só acontece
quando estamos sob a liderança do Espírito de Deus. Portanto, oremos com fervoroso esforço, a fim de que o Espírito Santo lidere a minha e a sua vida. Então, sucederá que se cumprirá em nós a letra da canção. E se alguém vier atrás de mim por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Pegadas, Novo Inário Adventista do Sétimo Dia, número 390. Oremos, amados. Querido Pai que habita nos céus, o reconhecemos como Senhor de nossa vida e clamamos para que sejamos teus cooperadores na obra final da pregação do Evangelho eterno. Mas para que isso seja possível, necessitamos do poder do Espírito Santo. Sabemos que bem mais do que possamos desejar receber, o Senhor deseja nos dar o dom do teu Espírito. Que sejamos tuas testemunhas, por tua graça e misericórdia. Cobre-nos com o manto da tua justiça, para que não seja vista a vergonha da nossa nudez, e sim os teus méritos, nosso Senhor. Imprime em nós o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, liderados pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.